Es bueno que en este momento traigamos una frase en este sentido de Ernesto Che Guevara, el Che, que dice, y quien pretenda decir que solamente un técnico, un arquitecto, un médico, un ingeniero o un científico de cualquier clase está para trabajar con sus instrumentos solamente en su rama específica mientras su pueblo muere de hambre o se mata en la lucha, de hecho ya ha tomado partido por el otro bando. O sea, no es apolítico, es un político pero contrario a los movimientos de liberación. Bien, quisiera que recordáramos, ya que estamos en este escenario, quisiera que recordáramos un poquito qué es la política. Entonces, el concepto política deriva de la palabra griega polis, o políticos, que designa lo referente a la ciudad, al ciudadano, o lo civil y público. Los griegos utilizaban el término polis como un vocablo para referirse a la comunidad integrada por un conjunto de hombres y mujeres que residían en un territorio delimitado, que constituían una entidad prácticamente autosuficiente y se encontraba regida por un gobierno propio. Esta primera definición de la palabra política delimita el enfoque de las acciones humanas que tienen que ver con asuntos públicos concernientes a toda una colectividad. Autores como Jean-Jacques Rousseau definían en 1762 a la política como la actividad que tiene por objeto regular, coordinar la vida social por medio de una función de orden, defensa y justicia, para mantener la superación y la cohesión de un grupo social determinado. Entonces, luego de estos acercamientos al concepto de política, podemos decir que el individuo que se aleja de la política como una responsabilidad social, entrega en manos de otros los destinos de la sociedad que él habita. En este sentido, bien lo decía Jaime Garzón. Jaime Garzón es un periodista colombiano, es un activista, bueno, era un activista político también se pudiera decir, que lo asesinaron en el año de 1993 por fuerzas oscuras del Estado colombiano debido a su militancia y a su capacidad de subvertir el estado de cosas en Colombia. Entonces Garzón decía, si ustedes jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselos. En este sentido, aquí podemos observar que a pesar de que Jaime Garzón no es tan explícito, al igual que Fernández, hace una invitación a la militancia política, a que la juventud debe y tiene la necesidad imperativa de convertirse en un agente político, a comprometerse con la actividad política en la lucha de las transformaciones sociales. En la lucha de las transformaciones sociales. Esto es lo que me parece en este sentido, cómo la interacción política te convierte en un agente transformador. Por otro lado, para finalizar la primera parte, vamos a exponer un poco el papel libertario de la sociología, de acuerdo a lo que pudimos recoger de los diferentes escenarios donde Fernández se desenvuelve. Entonces, el papel libertario de la sociología, de acuerdo a Fernández, él lo plantea de la siguiente manera, pero antes de eso me gustaría leer un poco lo que se plantean desde Marx, Durkheim y Weber. Entonces, ¿cuál es el papel de la sociología? Marx, Durkheim y Weber cavaron un surco para la ciencia en lo que hoy enfrenta una serie de preguntas que cuestionan y desafían una función, su función. Los intelectuales consultados en diferentes escenarios académicos enfatizan en la necesidad de contar con un instrumento de análisis capaz de cuestionar y reconstruir
las estructuras del medio donde vivimos. Según José de Sousa Martín en 1998, sostiene que en la sociología de Florestan Fernández, el hombre no es un simple detalle o un mero instrumento de los procesos objetivos. Por el contrario, es un agente de su propio destino y al mismo tiempo dotado de conciencia y de voluntad. Por tanto, la sociología o su sociología es, pues, una ciencia del desencuentro que puede haber entre el hombre concreto y las posibilidades históricas de la situación social en que vive su vida. Algunas consideraciones personales alrededor de estos elementos que plantea Fernández para mí son las siguientes. Considero que un sociólogo es un ser impertinente, es un bicho raro en el sistema. Es quien hace la pregunta incómoda o inconveniente para el status quo, quien plantea la cuestión políticamente incorrecta. Por tanto, en cualquier esquema social no será fácil predecir su pensamiento y colocarlo o encasillarlo o encuadrarlo porque no encaja en ninguna de esas características. Por tanto, podemos decir que es un agente libre o un factor emancipador. En el caso de Florestan se puede dar por hecho que no teme a exponer su pensamiento a la hora de decir lo que piensa y no se debe a que este pensamiento es el resultado de un proceso, y no solo se debe a que este pensamiento es el resultado de un proceso reflexivo de investigación. Además, es un componente metódico en el campo de estudio y una experiencia vivida hasta la militancia disciplinada. Yo acuño en esta ponencia que ser sociólogo es ser Florestan. Y me permito leer dos apartes que plantea Eloísa Fernández en una antología que le hace a Florestan Fernández, donde dice: esta experiencia de vida se vincula al menos con dos aspectos centrales de su perspectiva sociológica: el cuestionamiento sobre las posibilidades de los sujetos sociales de ser constructores activos de la historia y el posicionamiento claro en favor de los sectores populares. Y el otro aparte que plantea Eloísa Fernández es: en este sentido, Florestan Fernández describe su propia experiencia de movilidad social como un caso que ilustra el difícil y lento proceso de incorporación, donde se presenta a él mismo como testigo, sujeto y objeto de los procesos que él investigará. Dice, entre comillas, dice: cuando estudié al negro, había mucho de mi propia experiencia. No era una experiencia contada. En conclusión, podemos decir que para Fernández el papel de la sociología debe ser un papel crítico del sistema, libertario, emancipador, debe ser contestatario del sistema dominante, y ese punto o ese conjunto de inquietudes deben provenir de la ciencia y la academia, de la investigación y el método, de la práctica y la militancia. El papel de la sociología es un contrapoder de origen y, en síntesis, debe favorecer a las clases populares, a los de abajo. Entonces, aquí hacemos la primer pare y si hay algunas preguntas, pues para todos estamos aqui dispostos a resolver ou a contestá-las entre todos. Então fica aberto aí para questões. Quem quiser, fique à vontade para trazer questões. Ou seja, no chat, ou abra o microfone. Eu prefiro que abra o microfone para dar mais essa proximidade, né, na gente. Pronto, Por favor, Felipe. Vou fazer aqui uma pergunta. Por favor, Felipe. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Quem está participando, né? Hoje, certamente, encerrando com chave de ouro. Parabenizar também o Boris pela excelente exposição, inclusive retomando
muitas tematizações e discussões que já foram feitas anteriormente aqui nesse seminário, e claro, com esse outro olhar que eu acho, inclusive, bastante proveitoso, né, a participação, e especialíssimo, né, a participação do Boris nesse sentido, porque Florestan, ele também teve esse olhar bastante maduro para a América Latina, né, e ele foi bastante estudado, inclusive, né? Então, na época que ele teve também como professor visitante do México, ele teve obras traduzidas, e algumas delas, inclusive, aproveitadas, né, em seminários também na universidade. Acredito na Colômbia também, né? Como o Boris ressaltou, Peru, Chile, a Argentina e o México. Boris, a pergunta é no sentido assim, de como você identifica na literatura sociológica de Florestan. Claro que Florestan ele tem um olhar um tanto quanto particular sobre a formação social brasileira, e claro, especialmente sobre a formação social capitalista brasileira, no entanto, sem desconectar dos processos sócio-históricos e até psicoculturais, vamos dizer assim, nos demais países da América Latina, né? Inclusive em reflexões que inclusive são chaves na obra como a Revolução Burguesa no Brasil, e numa outra que às vezes é um pouco lembrada, mas é uma obra que meio que prepara para uma reflexão que é mais amadurecida em Revolução Burguesa no Brasil, que é Classes Sociais e Capitalismo Independente, Classes Sociais na América Latina. É um livro pequeno, com apenas 3 artigos, mas ele traz um pouco de reflexões sobre processos históricos que ocorrem também nos demais países vizinhos, e eu identifico que há uma similaridade, inclusive, nesses processos. Aí a minha pergunta é justamente nesse aspecto, porque há uma tradição no nosso pensamento que é bastante avessa a tratar, por exemplo, a América Latina, né, como tendo um processo similar, e há uma identificação, inclusive, por parte, inclusive da intelectualidade brasileira, com intelectuais de outras academias que são extra, né, o domínio, o território latino-americano, os próprios Estados Unidos, a França, a Inglaterra, né? E aí, em que sentido você enxerga, por exemplo, um compromisso, bem como você colocou, não só intelectual, mas inclusive político, por parte de Florestan Fernandes, em tentar resgatar, né, um olhar que seja conectado, né, de questões, de uma questão social brasileira, de questões sociais brasileiras, de uma questão nacional brasileira, com uma questão que é nacional também, colombiana, argentina, chilena, mexicana, boliviana, enfim, né? Como você consegue perceber isso? Leila, ¿me puedes colaborar un poco ahí en el ajuste de la pregunta? Felipe, por gentileza, porque eu estava atendendo aqui, aceitando, né, pessoas entrar. Você pode perguntar novamente, por favor, Felipe? Desculpa, Pronto. me distraí Não, um sem minuto. problema. Pronto, não, é só para saber dele como é que ele percebe, né, na ótica de Florestan, né, esse olhar que Florestan estabelece sobre a questão brasileira, né, sobre as questões sociais brasileiras, a questão nacional brasileira e a questão nacional nos vizinhos, né, não só nos vizinhos, na América Latina, porque foi como eu disse, né, Florestan teve também essa preocupação em fazer uma análise, uma reflexão dos processos sociais, históricos, culturais do Brasil, em conexão também com os demais países da América Latina, né? Então, nesse sentido, como é que ele enxerga isso, né? Em Florestan Fernandes, em enxergar as similitudes da questão nacional brasileira, vamos dizer assim, com as questões nacionais da Colômbia, né? Do Peru, do Chile, da Bolívia. Por aí. Pronto. Vou dizer em outros termos ou você compreendeu, Boris? Posso dizer em outras palavras? Sí,
Creo que comprendí, pero si me colabora, perfecto, también. Outra vez. Vou só reforçar em outros termos. O professor Ângelo Felipe está perguntando como é que o Florestan Fernandes percebe, né, como é que ele faz essa análise ao lançar o olhar sobre as questões brasileiras, perceber as similitudes, né, as semelhanças entre a realidade brasileira e os demais países latino-americanos, que é uma das formas, uma forma de leitura que também o Florestan Fernandes tenta fazer justamente essa leitura das realidades latino-americanas en paralelo con Brasil. Yo creo que las realidades latinoamericanas, Felipe, ¿no? Sí, Felipe. Creo que las realidades latinoamericanas son muy parecidas, son muy compartidas, ¿verdad? Yo hace unos días hablaba con alguien, con un profe, estábamos en un debate, y hablábamos sobre el posicionamiento del poder desde el punto de vista geográfico, ¿no? Generalmente en los distintos países latinoamericanos, los gobiernos, los poderes se ubican en el centro de los países, geográficamente hablando. Y si haces un análisis a partir de eso, te das cuenta que en la medida en que geográficamente te vas extendiendo hacia las periferias, hacia los lugares alejados del centro del país, es donde tú vas a encontrar los problemas sociales más grandes de ese país. Entonces, parece ser que hay unas coincidencias en términos a ese centralismo que existe en nuestros países, en los países latinoamericanos, con respecto a las periferias de los países. Ahora, yo veo que el problema de las clases sociales, de las luchas populares también, las luchas de clase, de acuerdo a Florestan, para él es un elemento fundamental en términos del estudio de la sociología, ¿no? Para él debe existir esa irrigación de energías desde un lado de la sociedad hacia el otro. Pero lo que no debe existir o lo que no puede concatenarse de un solo lado es la invisibilización del otro. O sea, dejar, ¿cómo se dice? Dejar apartado a esas separados a esas grandes masas sociales que quizás por no tener o no estar dentro de los flujos de poder o no estar dentro de los centros de producción del mercado, pasan y sufren ciertas penurias, ciertos problemas, hay mucha humildad, hay mucha pobreza. Muy por el contrario, lo que plantea o lo que siempre está denunciando en cada uno de sus escritos es eso, es que la sociología debe estar allí para hacer ese tipo de preguntas que los gobiernos quieren enmascarar, que los gobiernos no permiten que salgan a flote, y es por eso que a lo que él llama los de abajo, yo los llamo los invisibles, aquellos a los que no se les va a dar visibilidad, aquellos a los que no queremos que se muestren, porque van a mostrar las flaquezas, van a mostrar los problemas que existen en el sistema. Entonces, no sé si de pronto respondo desde ese punto de vista, pero creo que por allí es que identifico yo las conexiones que hay entre todos los países latinoamericanos y las problemáticas que nos convergen. Ok. Alguém mais tem alguma questão para trazer? Por gentileza, ou coloque no chat, ou abra o microfone, que está aberto para vocês aqui esse momento. Aproveitem. Enquanto aí a fila se decide para quem inicia primeiro, gostaria de tratar de uma temática que foi do início, que o professor
Boris trouxe, a questão do apolítico, né, que é um tema também recorrente nas análises de Florestan Fernandes. A gente imagina que está em décadas bem passadas, parece bem pretéritas, mas você lendo a obra de Florestan Fernandes, você começa a identificar com a realidade atual do Brasil, né? Para quem é dos anos 2000, quem nasceu nos anos 2000, ou no final da década de 1990, não conhece um Brasil que era entregue à extrema miséria, né? Deu uma melhoradinha com esses governos progressistas do PT. Aí, quando você trata dessa questão aí do apolítico, foi uma das bandeiras que criou aqui no Brasil esse governo, né, que é atual, essa grande catástrofe chamada Bolsonaro. Esses apolíticos, eu não sou político, eu sou empresário, como tem o governador do estado de São Paulo, que ele não é político, sempre viveu da política, mas ele não é político, ele é empresário, é outra coisa, mas não é político. E as pessoas começam a aderir esse discurso do apolítico, inclusive os grupos de profissionais liberais, profissionais autônomos chamados Uber, aqui eu não sei, acho que é a mesma coisa aí, né? Esses transportes, né, particulares, de carros por aplicativos, a maioria, não todos, obviamente, mas a maioria se sentem que estão para além do Estado. Eles não precisam do Estado porque eles são profissionais autônomos e não pertencem ao Estado, né? Quando eu vi a sua exposição do início, me lembrou muito pensar esses profissionais que começam a achar que o Estado é o inimigo, que o Estado não serve para nada, eu não preciso de política, achar que o Estado está muito ligado a político partidário, que a política, inclusive, é o que transformou, né, esse momento nosso histórico aqui, dessa negação da política, do político, e tudo é muito, como tem o sociólogo Gessé Souza trata no livro dele, A Elite do Atraso, A Classe Média no Espelho, essa questão de transformar, né, a questão política um caso de só corrupção, né, que é uma parte da nossa estrutura, é a política partidária. Essa parte da corrupção isenta o empresariado é como se fosse aqueles seres ilibados, honestos, que agora, com esse nosso momento histórico, também está ficando muito visível a participação, que até então era muito protegida, por muitas das camadas sociais, era muito protegida, uma caixinha reservada, que ninguém percebia a participação corrupta dessas elites empresariais no Brasil, ficava invisibilizada, então a culpa era só da política, e criou todo um discurso midiático também, via redes sociais, via a TV, de que era necessário ser o apolítico, né, e visitando o Florestan Fernandes, a gente vê essas questões que é tão comum. Eu gostaria de saber como é esse cenário, como na Colômbia, se existe essa política, né, de produção de discursos, né, midiáticos, de fomentar essas questões do apolítico, produzir seres apolíticos, né, com ódio à política, mas a política partidária, e fazendo esse desserviço à formação da sociedade. Eu acho que ficou muito comprida, não sei se você entendeu? Sí, claro. Ok. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente faz o bloco de 3 para responder. Alguém tem alguma questão, por gentileza? Creio que não. Então, responda, que assim eles vão perdendo a timidez até aí. Até a próxima. Vale, está bien. No, mira, Leila, lo que sucede en términos de ese concepto político es que definitivamente es de lo peor que le puede pasar a una sociedad, y es la moda actual que viven nuestras sociedades hoy, no solamente latinoamericanas, sino yo pudiera decir que casi mundiales. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el advenimiento de los bloggers, una cantidad de herramientas que hoy por hoy tienen los chicos a su disposición, cada vez más se alejan de los conceptos propios de la historia, se alejan de las ciencias sociales, se alejan de las mismas ciencias fácticas, y van reemplazando todos estos huecos con
las distracciones propias de la tecnología, ¿no? Entonces, en este sentido, se va construyendo una cultura política. Se va construyendo en los países una cultura política que es lo que da como resultado final es un sistema que va a estar dominado, pues, de una u otra forma por personas que no tienen la formación, diría yo, para manejar los destinos de una sociedad. Y quizás la vez pasada te presenté alguna burla que le hacían al presidente de Colombia, y hoy por hoy en las noticias vamos a encontrar un montón de burlas que se le hacen a los presidentes porque están fallando en términos a su formación. No tienen una formación de base en términos políticos para conseguir establecer las relaciones que se requieren para poder resolver los problemas de una sociedad, ¿cierto? Entonces, este tema que yo trato de tocar, porque a mí me parece que Fernández, en cada uno de sus escritos, lo que trata de hacer que te motives frente al proceso político, que busques de alguna manera encauzar tu personalidad política también, que busques de alguna manera exponerte dentro del proceso político, que seas capaz de elegir, que seas capaz de actuar en democracia, que seas capaz de entender cuáles son los deberes que tienes para con una sociedad, cuáles son tus derechos, y que seas capaz de reclamar los derechos en una sociedad como debe ser, y además plantear soluciones a partir de lo que tú debes ser como ser político, como actor político o como agente político transformador de esa sociedad. Ok. Alguém mais tem alguma questão? Ou podemos passar para a parte 2? Pessoal, que silêncio todo é esse? Que timidez toda é essa? Vocês estavam bem animadinhos nas demais. Eu não mordo, eu não mordo. O professor está falando que não morde, não. Fiquem à vontade. É o espanhol, Vanessa. Como quieran. Pois parte agora falando do portunhol, professor. O bom portunhol, eu creio que vai ser o idioma universal. Vai ser o portunhol, fundamental. Isso facilitaria a vida de todo mundo, principalmente das nossas fronteiras. Nós, unicamente, na América Latina, falamos português, esse desvio, né? Grande desvio. E não faríamos questão alguma de falar o português, não. Pelo menos na minha parte, não. Alguém traz alguma questão, algum ponto, entender o que o professor está falando? É interessante construir esse diálogo, né? Aqui nós estamos numa mesa redonda, numa conversa, sem muitas hierarquias, sem hierarquia. Oi? Alguém falou algo? Imaginei, já fiquei animada. Eu tenho um aqui, pois traga, Vanessa. Liga o microfone, Vanessa. Fique à vontade, querida. Boa noite. Eu não sei se foi por falta de entendimento bem, mas em algum momento ele falou, ou acho que foi o que eu entendi, que o que nos une seria as pobrezas, os problemas sociais em termos de América Latina. Foi isso mesmo? Ok. Professor, entendeu a questão? Que si lo que nos une es la pobreza y los problemas sociales de América Latina, no. Nos unen muchas cosas más. Nos une la cultura, nos une los idiomas, muchos de los límites y las fronteras que tenemos hoy propuestas por los gobiernos nos intentan separar, pero difícilmente lo pueden hacer porque tenemos algo que definitivamente nos hace ser latinos. Desde Brasil hasta Colombia, desde abajo Argentina, etcétera, tenemos muchas riquezas culturales, intelectuales. Yo me encontré con Florestan por consejo de Leila, y al encontrarme con Florestan Fernández, me encuentro con Orlando Fals Borda,
que es el sociólogo más representativo de Colombia y con el que creo que Florestan Fernández tiene una gran relación y unas grandes coincidencias, porque Florestan lo cita en algunos textos y Orlando Falsborda también lo cita en otros textos a él. Entonces, indiscutiblemente debe haber algún tipo de relación o debió haber algún tipo de relación entre ellos. Eles têm muitos pontos em comum mesmo. Sim, e sim. Florestan Fernandes tem essa amplitude imensa de adentrar, né, as Américas. E é outro momento histórico que Florestan Fernandes, no auge da sua carreira, né, intelectual, a década de 60, havia aqui no Brasil, inclusive, muito intentos, muitas tentativas de unificar as Américas, né, inclusive embalados pela Revolução Cubana, as culturas se encontravam muitos, né? Esses projetos, essa produção cultural produzia um grande diálogo com a América Latina, né? Inclusive isso. Nós temos muitos grupos culturais, grupos de militâncias políticas também, de unificação das Américas. E Florestan Fernandes é contemporâneo a tudo isso, né? Então, teve todo esse intento, essas tentativas de diálogos com a América Latina, não nos tornarmos somente essa separação aqui. Acho que tem uma questão do professor Marcelo. Professor Marcelo, pode falar, professor Marcelo, fique à vontade. Ele coloca algo aqui no chat que diz: peço desculpas se estou chovendo no molhado. Entende, professor? Que cheguei atrasada. A minha questão é: como podemos comparar as ideias de Florestan Fernandes a Gilberto Freire em relação à América Latina? Se quiser falar, professor, fique à vontade, Marcelo. Sim, obrigado, Leila. Mas sendo mais específica, eu peço perdão, professor, e aos colegas aí, em relação à minha ignorância dessa comparação, mas como é que a gente pode fazer essa comparação aí? Quer dizer, quais são as ideias em muitos aspectos, Gilberto Freire e o Florestan Fernandes se aproximavam. Mas em relação à América Latina, como é que a gente poderia fazer essa comparação? E aí eu estou falando dessa aproximação, mas também pode ser esse distanciamento também entre os dois, né? Mas me parece que são mais próximas. Pode responder, professor? No, yo no respondo. Nos respondemos entre todos. A ver, sí, sí. A ver. Yo creo que puedo hablar un poco de Florestan. He leído algunas cosas de Gilberto Freire, pero no sé cómo Gilberto Freire enfoca sus cuestiones, sus pensamientos frente a la América Latina, porque no he profundizado en él. Por tanto, considero que si cualquiera que se encuentra en esta palestra, en esta reunión hoy, tiene algo que decir y colaborarle al compañero que hace la pregunta, la palestra sigue abierta. Ok, por gentileza, Ângelo Felipe, se você quiser colaborar, Marcelo. Posso fazer só sobre Gilberto Freire? Então, assim, seria possível, então, fazer uma análise aí ainda na comparação de Gilberto Freire, desculpe a insistência, mas em relação à democracia racial, a chamada democracia racial no Brasil? Em relação, você pode, assim, Ângelo? Desculpe, né? Em relação à pergunta do Marcelo, por exemplo, em algum parâmetro que você possa estabelecer entre Florestan e Gilberto Freire, numa discussão sobre a América Latina, em Freire há muito pouco. Mas também isso se deve a fatos históricos a contextos históricos e pontos de partida de um e outro, né? O contexto que Gilberto Freire parte para fazer uma análise da sociedade brasileira, digamos assim, uma interpretação da sociedade brasileira, é o Recife, é a Zona Canavieira, né? E um pouco da própria experiência dele, Freire. Freire era descendente, né, de aristocratas do
do açúcar, de famílias, né, que viveram a partir do açúcar. Tanto que a sua ênfase em relações mais amistosas que haviam entre senhores e os africanos escravizados tem muito a ver também com parte desses relatos, depoimentos que o próprio Freire colheira na sua própria biografia, sua própria experiência, né? Como o Boris ressaltou, por exemplo, parte da experiência como Florestan desenvolve em análise da integração do negro na sociedade de classes, de movimentos e lutas sociais nas quais ele participou, né, um partido que era de orientação socialista, né, na juventude, muito também era da relação que Florestan teve, né, da própria experiência pessoal, né, que Florestan teve. Eu acho que o Boris falou isso, né, em um trecho, inclusive, da própria fala, né. Assim, em termos de América Latina, o Florestan, ele discursa e conversa e debate muito mais sobre isso, né. Ele traz, inclusive, a colaboração de visões tanto de intelectuais, né, que pensaram também uma América Latina, Mariátegui, José Martí, né, até certo ponto, Prebisch, né, tempo desse eu estava participando aqui dos seminários, eu estava revisitando aqui uns papéis, uns livros. Horácio Gonçalves, ele trabalha com temáticas do subdesenvolvimento. É muito provável, isso aqui é tese minha, né? Assim, é muito provável que Florestan, certamente, teve algum tipo de diálogo mais franco com esses autores, né? Não, com Martí e Mariátegui, é claro, dá para perceber. O Freire, ele estava muito preocupado em demonstrar, na minha visão, né, uma especificidade, uma singularidade do Brasil como nação, né? De certo modo, você pode fazer esse paralelo, talvez eu não, a gente é uma falta da nossa academia, né? A gente sabe, a gente reconhece isso de pensadores latino-americanos, né? Nas disciplinas, né? Na nossa formação. Estou falando disso, a gente teve pouco mesmo, né? Eu só vim conhecer, por exemplo, texto de Bolívar, agora já tinha terminado o mestrado, foi que eu vi textos de Bolívar, né? Como Carta Antígona, né? E outros. Mas, assim, o próprio Mariátegui também, né? Os ensaios sobre 7 interpretações sobre a realidade peruana. Então, isso na universidade é um pouco mais fraco. Digo, informação. Hoje deve estar bem melhorada. Creio, né? Espero também esteja. Mas o fato, assim, o Freire, acho que por conta da década de 30, como o Brasil estava ensaiando essa coisa de perder um pouco mais aquele aspecto que era rural, né, de ser apenas uma sociedade de agroexportadora, onde você já estava enxergando ali um franco desenvolvimento das grandes cidades, pelo menos, dos grandes centros no sudeste e no sul do país, né, e o início de uma industrialização. A gente sempre ficou às voltas com essa coisa da identidade nacional, né? Aliás, são 2 temas que são obsessores no pensamento social brasileiro. Por um lado, essa coisa de uma identidade nacional, o que é que faz do Brasil, Brasil, né? E lembrando, parte da reflexão de autores desse Brasil, acho que foi até um pouco da fala aí na noção do apolítico, né, do que o Boris traz, nós recusamos essa nossa conexão com a América Latina, né? A gente tem um avesso. E aí, como ele colocou, nos anos 50 e 60, a gente tentou pagar um pouco essa dívida, né? Assim, de dizer que não, nós também temos aqui uma latino-americanidade também, né? Assim, são os brasileiros, mas também ainda são os latino-americanos. Mas isso foi depois, em função muito dos movimentos de guerrilha, né? De fato, a vitória na Revolução Cubana, as outras tentativas, né? Dessa coisa de união, através da arte, inclusive, foi muito forte, né? Parte, por exemplo, da MPB brasileira, teve contato direto com Violeta Parra, com Vitor Jara, com Mercedes Sosa, né? Chico, que sempre elogiou os poemas de Neruda, né? Até poetas, digamos assim, mais à direita, né? Como Vargas Llosa, também começaram a ser lidos bastante, né? Todos começaram, mas foi muito desse movimento, né? Professor, eu sou estudioso da música de Belchior, né? Aí Belchior sempre faz uma ressalva dessa coisa da América Latina nele, tanto que ele traz algumas canções, né? Sou um rapaz latino-americano
e entre outros odds, mas era uma coisa dos anos 60, a gente tentou recuperar isso. E aí, na minha visão, Gilberto Freire ele estava muito mais em função daquele contexto histórico, tentar definir uma questão de uma brasilidade. E ainda não era uma brasilidade pensada numa Américo-latinidade, sabe? Ainda era uma coisa distante, era na década de 30. Coisa que o Florestan já em 50 e 60 já, como Leila ressaltou, a sociologia brasileira, certo, tentou pagar um pouco essa dívida. Não, nós temos uma relação ali sim. E nós já tivemos outros autores que tentaram trazer isso lá no início do século XX. Por exemplo, o Gilberto Freire é lembrado como o primeiro autor que traz uma visão positiva sobre a noção de raça. Isso é bom lembrar, viu? A gente bate um pouco no Gilberto Freire nessa história da democracia racial, tal, mas o Gilberto Freire foi o primeiro, não foi o primeiro, mas foi o principal, talvez, ou pelo menos é o que é o principal lembrado, né, a trazer uma visão otimista sobre a noção de raça. Porque o Brasil vivia brigando com essa noção de raça, né, dizendo que isso era o motivo do nosso atraso, né, a miscigenação era o motivo do nosso atraso. Né? Nina Rodrigues ressaltava isso, Silvio Romero falava disso, até certo ponto Roquete Pinto também falava nisso, e a inteligência brasileira tratava disso. E até hoje esse discurso permanece. Tanto é que nosso vice-presidente, o cara com ressaltou esse tipo de coisa, né? Que o Brasil é um pouco atrasado por conta da indolência do negro e da preguiça do indígena. O cara não faltou uma besteira dessa. Isso era uma coisa falada no século XIX. E Gilberto Freire vai quebrar com isso, vai ajudar, talvez Gilberto Freire é o que vai detonar isso, dizer, não. Nós temos uma sociedade, uma civilização nos trópicos que é diferenciada por isso. Tanto é que um viés interpretativo, entrando um pouco no que o Marcelo falou, né? Um viés interpretativo da noção de democracia racial no Gilberto Freire vem nesse sentido assim, de que todas as raças participam com relativa igualdade na formação da sociedade brasileira. Tá? Isso é um viés interpretativo da noção de democracia racial. Mas, assim, em termos de um debate sobre a América Latina, eu não vejo, bem, pelo menos eu não conheço textos de Gilberto Freire onde ele possa onde estabelecer isso, sabe? Mas isso tem muito a ver com o ponto de partida de Gilberto Freire, né? Qual é o ponto de partida de Gilberto Freire? Né? É aquela sociedade colonial que se formou sob a base da economia escravocrata e açucareira, né? Que estava em plena decadência, né? Era o Recife dentro dessas tradições, né? que também miscigenava tanto a herança, como Freire, né, ressalta, vindo das culturas africanas ou afro-brasileiras, com o iberismo dos portugueses, né, com o que mantivemos também ainda de herança indígena. Então, um pouco Freire tem a ver com o ponto de partida dele nesse sentido. O Florestan Fernandes era um outro ponto de partida, né? Era São Paulo, era a cidade mais industrializada do país, né? Era a sociedade onde mais se observara justamente o que? A formação de uma ordem social competitiva, de uma sociedade de classes mais nítida, mais definida. Então, tem um pouco esses pontos de partida. Né? Em termos de América Latina, eu não conheço, né? Eu digo assim, eu não conheço nenhum texto de Freire onde ele vá fazer esses apontamentos. É porque eu acho que esse mesmo é a questão do ponto de partida, sabe? O ponto de análise de Gilberto Freire. Ele estava muito mais preocupado em destacar essa coisa de um Brasil, uma essência brasileira, né? um sentimento nacional, uma característica do brasileiro. Né? E também a preocupação de Florestan, né? Assim, de uma identidade brasileira. Florestan, como o Boris colocou, estava muito mais preocupado em falar de uma sociologia que que fosse serviço e estivesse a serviço de desvendar essas reais tramas, né, de uma sociedade de classes, de uma sociedade que estava se urbanizando de maneira acelerada, se industrializando de maneira acelerada, e toda a anátema, né, que isso provocava, e ao mesmo tempo os desafios agora que a sociologia deveria fazer, que era o quê? Promover um país que conseguisse superar essas condições, que é como o Florestan falava, né, completar a revolução, né? E aí a importância que Florestan, por exemplo, atribui a outros atores que, por exemplo, não aparecem em Freire. Quais seriam, né? O operariado, né? O camponês, né? O camponês organizado,
o negro, né, através do movimento negro, né? Então, dentro dessas questões, assim, né? Bem, pelo menos é como eu as percebo. E tem outro ponto, né? Tá atrapalhando aqui. Tem outro, interrompendo aqui, Felipe. Tem outro ponto também interessante, que mais na frente o professor Boris vai tratar, eu acho. É a questão do lugar social de cada um deles, né? O Freire, ele é um filho de dono de engenho, né? Então, a forma de olhar o social é bem diferente, né? E Exatamente. o Florestan, ele vem de filho de mãe sola, né? São questões que modificam muito a forma do sociólogo, do antropólogo, do historiador olhar os problemas sociais e enxergar também esses invisíveis para uma classe, né? Por exemplo, a classe do Freire. Tanto que você vê até desdobramentos no próprio texto, né? O texto de Gilberto é ensaístico, e é lindo, e é ótimo. Assim, eu até disse no dia que eu falei do seminário, né? Por favor, vão ler Gilberto Freire. É lindo Gilberto Freire de ler, é gostoso de ler Gilberto Freire, aquilo é literário. Realmente, assim, é muito massa. A minha historiografia. Pronto, gente, querem. Vocês estão aí no primeiro semestre, querem fazer uma ótima história? Desculpe, isso aqui é uma petulância da minha parte. Mas dei uma mira em Gilberto Freire. É lindo aquilo, aquela descrição é rica. Eu acho que eu falei disso, por exemplo, Sobrados e Mucambos. Gilberto Freire ele cita mais de 150 nomes que eram referidos justamente a esses sujeitos que conseguiram a sua alforria, né, e agora integravam-se à sociedade brasileira dentro de uma situação que era urbana, né, que era pré-industrial. É incrível como é que o cara conhecia bastante disso. Claro, tinha esse ponto de partida que era da própria classe a que pertencia, né? E outra própria formação também, né, Leila? O Gilberto Freire foi para os Estados Unidos, fez curso lá com Franz Boas, né? Isso já era uma temática que era bastante explorada também nas universidades americanas, especialmente Columbia e Harvard, não, Yale, acho que era Yale, né? Já tinha esses cursos, era sobre civilização dos trópicos, como era a formação. Então ele foi bastante influenciado por isso. O Florestan não saiu para fora. O Florestan saiu para fora quando já tinha se formado, né? Foi trabalhar com o Visconti quando ele já tinha concluído mestrado, doutorado e tudo aqui no Brasil, né? Então tinha muito dessa coisa da discussão, né? do pertencimento. O Florestan, tanto que a escrita de Florestan, talvez algumas o professor inclusive ressaltou também, né? É bem analítica, bem conceitual, né? Talvez por conta da própria formação de Florestan mesmo, né? Florestan estudou com os grandes mestres, né, da missão francesa na USP, da missão americana na USP, né, que já tinham já tinha uma maturidade maior nesse termo da escrita, né, em termos de uma redação, né, digamos assim, que fosse mais formal, mais científica, diferente do ensaísmo ainda que Freire praticava. Alguém tem mais uma questão para trazer para o professor? Ele pode prosseguir. Sem timidez, pessoal. Cada vez eu tenho que lembrar que tem que perder um pouco a timidez. Não? Então, professor... Ô, Aline, que ótimo, que ótimo. Por favor, Aline, pode falar. Não, acredito que em nome dos alunos que não estão se pronunciando, acredito que o professor pode continuar, porque está maravilhoso. Que ótimo, obrigada, Aline. Pronto, por favor, Boris, é contigo agora. Continuamos. Ok, listo. Leila, recuerda que el texto de la ponencia pues ya está traducido y se le puede entregar a todos los participantes también. Posso disponibilizar. Vou disponibilizar a todos vocês o texto que o professor, o artigo que o professor produziu, está traduzido, vou disponibilizar para todos vocês aí no chat, tá certo? Inclusive com as referências nas quais ele está utilizando aqui, aparece na comunicação que ele produziu, né, o artigo. Disponibilizarei para vocês. Bueno, entonces, continuamos, ¿no? Bien, esta segunda parte que vamos a tratar hoy
tiene más que ver con el paralelo de coincidencias que yo encuentro entre Florestan Fernández y Orlando Falsborda. Por tanto, voy a leerles un poquito sobre la historia de Orlando Falsborda. Y encuentro que hay coincidencias hasta más o menos en la temporalidad o en el tiempo en el que uno nace y muere y frente en el que el otro nace y muere. Entonces, desde ese punto de vista, voy a intentar compartir con ustedes nuevamente la pantalla y algunos aspectos centrales que teníamos por aquí. Vamos a la parte 2, paralelo de coincidencias, revoluciones interrumpidas versus revoluciones inconclusas. Primero hablaremos de Orlando Falsborda. Bien, Orlando Falsborda es un sociólogo colombiano. Nació en Barranquilla. Barranquilla es una ciudad que está de aquí, de donde yo vivo, que es Cartagena, exactamente a 2 horas por carretera, o sea, en carro. El 11 de julio de 1925, en el seno de una familia presbiteriana de clase media. Desde la adolescencia se familiarizó con la lengua inglés, lengua que alcanzó a hablar, leer y escribir con fluidez y que le sirvió para difundir su pensamiento en escenarios más dilatados que los del mundo hispanoparlante. Murió en la capital de Colombia, la ciudad de Bogotá, el 12 de agosto del 2008 a los 83 años de edad, colmado de honores y de reconocimientos de la comunidad científica nacional y extranjera. En Colombia, cuando se pronuncia su nombre, se sabe que se alude al fundador de la sociología moderna en el país y a una de las mentes más fecundas de las ciencias sociales latinoamericanas también. Entonces, continuemos ya con el análisis comparativo en las obras, en los 2 textos que encuentro de Florestan Fernández y de Orlando Falsborda. Yo me encontraba haciendo una búsqueda de la obra de estos 2 autores cuando me encontré un texto publicado en el apartado de Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO, que lleva por título Reflexiones de las Revoluciones Interrumpidas. Y cuando empiezo a leer ese texto, en el primer párrafo de ese documento, Fernández hace una referencia al trabajo de Orlando Falsborda, quien a lo largo de su carrera, dice en la citación, quien a lo largo de su carrera ha venido enfocando el tema de las revoluciones interrumpidas desde diversas maneras, en términos de la evolución histórica de Colombia o de la situación global de América Latina. En este instante, cuando yo leo esto, se me ocurre indagar qué relación podía existir entre Fals y Fernández. Indago sobre algunos textos de Orlando Falsborda y encuentro que él tiene uno que se llama Las revoluciones inconclusas. Y en esas revoluciones inconclusas y revoluciones interrumpidas, a mi juicio, considero que se nota la primera coincidencia. Estos indicios hacen que decida leer ambos textos y encontrar las coincidencias del pensamiento entre estos 2 autores. Los objetivos primordiales que se plantean estos 2 autores son los siguientes. Mientras Florestan Fernández en las revoluciones interrumpidas se propone como objetivo indagar hasta dónde podría llegar la transformación capitalista en países que no han roto por completo con las formas coloniales de explotación del trabajo y en los que las clases dominantes se han vuelto burguesas a través y detrás del desarrollo del capitalismo. Por otro lado, Falsborda se pregunta por el impacto que pudo haber causado la muerte de Ernesto Che Guevara
en América Latina. Abro comillas. Él dice, su muerte fue el clímax de un tipo de esfuerzo revolucionario que ha sido defendido por grupos activistas de toda la región como medio principal para alcanzar los cambios socioeconómicos profundos en América Latina. Si logramos hacer un análisis inverso en retrospectiva, en estas dos posturas evidenciamos que en los países que aún no han roto las formas coloniales de explotación del trabajo en ese instante, se estallan revoluciones que tienen como principal objetivo la reivindicación de los derechos de las clases populares. Y en contadas ocasiones los objetivos se alcanzan. En otras terminan en hechos lamentables como el deceso de sus líderes más representativos, convirtiéndolos en símbolos de esperanza, mártires o íconos de la revolución, como el caso que nos trae a colación de Ernesto Che Guevara. Por otro lado, dentro de esas mismas coincidencias en ambos textos, los autores tocan de manera paralela el tipo de sociedad que se configura en ese momento histórico. Por un lado, Florestan habla de una burguesía acomodada a sus propios intereses y que en esta lucha de clases se arrimará a quien le garantice la no pérdida de sus privilegios y el estado de confort, ya sea que venga de estamentos internos como las clases poderosas del Estado, que yo denomino fuerzas internas, o países y corporaciones con intereses sobre los recursos de la nación, al cual yo denomino fuerzas externas. Por su lado, Falsborda dice, entre comillas, el temple de la sociedad que está fraguándose hoy en el continente no parece realizar los sueños de los intelectuales, profetas, visionarios y líderes políticos que han luchado por el cambio antes. Por eso surge una sensación de perplejidad acompañada de una ansiedad agnóstica y plantea algunas cuestiones como las siguientes. ¿Será que el esfuerzo revolucionario en ciernes puede terminar en un punto muerto como el que se experimenta en el presente? ¿O podrá esperarse que un renovado impulso hacia la transformación social dé al fin una respuesta clara y a la larga y atormentada búsqueda de la razón de ser de América Latina? Entonces, por otro lado, cuando nosotros podemos revisar ese par de coincidencias, nos damos cuenta que ambos autores empiezan a hacer un examen de la sociedad que ellos están viviendo en su momento y ponen en duda que estas sociedades tengan la fuerza suficiente para poder resolver un tema revolucionario constante en el tiempo. Por tanto, uno por su lado habla de revoluciones interrumpidas y el otro habla de revoluciones inconclusas. Otra de las coincidencias que encuentro en esos dos textos, del cual hablo en esta ponencia, es que por un momento, mientras Florestan habla del fenómeno repetitivo de las revoluciones interrumpidas y enfatiza en lo siguiente, diciendo de la siguiente manera, la interrupción de las revoluciones se presenta como un fenómeno político repetitivo. Con frecuencia se podría decir, entra en juego el mismo abordamiento de la revolución burguesa. Y plantea que la base económica y social del desarrollo capitalista que hace que en la mayoría de los países de América Latina los estratos burgueses sean muy débiles, tanto en su presencia como en su capacidad de decisión. En síntesis, las condiciones objetivas de la transformación capitalista son demasiado débiles y discontinuas para alimentar cambios constantes en sus condiciones subjetivas. Ese mismo apartado lo plantea Orlando Falsborda dándole una interiorización a las revoluciones como aspectos cíclicos que corresponden a cómo las sociedades de ese momento enfrentan
las problemáticas históricas que los conllevan. Y para finalizar, ambos autores perciben, y esto me parece muy importante porque creo que aún hoy se puede estar evidenciando esta situación, perciben que el modelo burgués y para algunos neocapitalistas, las masas populares son excluidas de los modos de producción y los flujos de capital que son regulados por el mercado, a donde solo pueden llegar los agentes productivos. Y profundizando en el término agentes productivos, debe entenderse como burgueses y dueños de las tierras, excluyendo a los verdaderos agentes de la producción, que en este caso serían los campesinos, trabajadores y agentes del campo. Aquí podemos entender cómo desde tiempos remotos las élites del poder reparten las ganancias entre ellos y las pérdidas las asumen las clases populares y en la actualidad a través de la vía de los impuestos o taxas, no sé cómo se dice en portugués. Entonces, allí finaliza la segunda parte e continuamos. Ok. Algumas questões ou segue, professor? Yo puedo seguir, yo no tengo problema. Certo, pode seguir, por favor. Ok. En la tercera parte que va a continuar en este momento, voy a explicar un poco lo que entendemos como revoluciones inconclusas en Colombia a través de una línea de tiempo. Y cuál es el efecto real o el impacto real que estas revoluciones inconclusas han tenido. Entonces, voy a presentar nuevamente acá el slide. La parte 3, revoluciones inconclusas en Colombia, línea de tiempo. Es una sola línea de tiempo. ¿Todos ven la línea de tiempo ahí? Leila, ¿todos pueden ver la gráfica de línea de tiempo? Sim, sim, está todo mundo vendo. Ok. Ok. Bien. Todas las revoluciones que se han dado en Colombia, desde que se ha venido construyendo nuestra historia como una república, siempre han terminado o han intentado terminar en un acuerdo o en un proceso de paz. Entonces es importante que miremos que desde el año de 1953, en Colombia, debido a los sistemas que intentan de alguna manera oprimir las clases más humildes, surgen diferentes grupos que tienden a subvertir todos estos procesos. En 1953, los grupos guerrilleros de los Llanos Orientales, bajo el mando del comandante Guadalupe Salcedo, firman un tratado de paz durante el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla. Ese gobierno, ese tratado de paz, no se lleva a cabo, termina por romperse el acuerdo y de ese acuerdo pasan exactamente casi 29 años y de un grupo más o menos pequeño de rebeldes, como se decía en esos momentos, de guerrilleros, se llega al año de 1982, 29 años después, con exactamente 4 facciones guerrilleras de largo aliento. Esas facciones guerrilleras son las FARC, el ELN, el EPL y el M-19, que durante esos 29 años surgen y empiezan a actuar en Colombia en defensa, inicialmente en defensa de los menos favorecidos. Para el gobierno del presidente Belisario Betancur, propone un proyecto de amnistía a los integrantes de estos grupos armados ilegales, como él los llama. Para ellos mismos se reconocían como subversivos.
crea una comisión de paz acercándose a los líderes guerrilleros de la FARC, el ELN, el EPL, y los acuerdos vuelven a romperse. Pero quiero dejar claro que cada vez que hay un proceso de paz y este proceso de paz se rompe, las implicancias, o sea, las consecuencias de estas rupturas generalmente conllevan a un alto grado o a un mayor grado de violencia en las siguientes etapas. Entonces, el grado de violencia que ha vivido Colombia a raíz de todas estas revoluciones interrumpidas o inconclusas nos ha llevado a unos temas que voy a tocar brevemente porque ya el tiempo nos está agotando. Y es el siguiente. En 1984 se origina el primer acuerdo de cese al fuego con las FARC y se crea un partido, el Partido de la Unión Patriótica. Ese partido de la Unión Patriótica, luego de haber firmado los acuerdos, es exterminado por las fuerzas del Estado. Y hoy por hoy, Colombia, a través de la Corte Penal Internacional, ha sido demandada y bueno, más allá de la demanda, no es un motivo de orgullo, al contrario, es un motivo de dolor saber que hemos sido demandados por el exterminio de un partido político de izquierda. Y cuando hablamos de un exterminio, estamos hablando que casi el 99%, casi 97% de sus integrantes fueron asesinados a sangre y fuego. Para el año de 1985, por la falta de garantías en el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, los grupos armados ilegales ponen fin a los diálogos de paz y había pasado solamente un año. Entre el 85 y el 90, 5 años después, en el mandato del siguiente presidente, el doctor Virgilio Barco, se desmoviliza el M-19, uno de esos 4 organizaciones guerrilleras, y el EPL, el Ejército Popular de Liberación. Al desmovilizarse, tenemos un hecho histórico bastante fuerte, el M-19, que es la toma del Palacio de Justicia con la muerte de los magistrados que se encontraban ahí en el palacio. 11 magistrados fueron asesinados ese día y a raíz de eso, pues, las olas de violencia, las olas de asesinatos en Colombia cada vez son de mayor envergadura. Para 1992, en México se inician las negociaciones con la FARC, el ELN, el EPL, y finalizan con el secuestro y muerte de Argelino Durán, un gobernador de un departamento al norte del país, gobernador del norte de Santander. Finalizan con ese asesinato. Y se recrudece la violencia de una manera más potenciada. Y en 1998, el presidente Andrés Pastrana organiza diálogos de paz con la FARC en San Vicente del Caguán. Pero por falta de voluntad entre ambas partes no se concreta el acuerdo y vienen exactamente casi una década hasta que llega al gobierno el presidente Álvaro Uribe Vélez desde el 2002. Dura 2 periodos en su mandato y estos 2 periodos, desde el 2002 hasta el 2010, para la historia reciente de Colombia, son los más funestos que hemos vivido. Ya en este sentido, pues ya no son 2 grupos armados los que se enfrentan, no es un ejército de parte del Estado colombiano frente a una guerrilla que dice defender los intereses de un pueblo, ¿cierto? Como ya acá se crean unos organismos totalmente distintos que son las fuerzas integradas por las Autodefensas Unidas de Colombia o paramilitares que actúan en defensa del poder del Estado en contra del pueblo. Y se evidencian las masacres, se evidencian diferentes asesinatos selectivos,
muchos jóvenes, estando en diferentes situaciones en la calle, fueron recogidos, recolectados y asesinados. Hoy por hoy tenemos al presidente Álvaro Uribe Vélez en noticias muy recientes. Acaban de proferirle casa por cárcel y tiene alrededor de más de 11 procesos en los que está siendo investigado por paramilitarismo y por otros crímenes más. Pero tiene un poder inconmensurable, el cual lo sostiene hasta el momento en libertad. En el 2008, los acuerdos humanitarios para la liberación de secuestrados por grupos armados ilegales se presentan y allí es donde se plantean los últimos procesos de paz en Colombia y que hasta el momento es lo que pues podemos referenciar. Y es la paz, o la dichosa paz de la que hoy pues tratamos de construir con muchas dificultades, con mucha sangre, todavía estamos colocando los muertos, con muchas desigualdades, pero creo que ningún esfuerzo que haga el ser humano por conseguir la paz es en vano. Y bueno, con esto finalizo yo la intervención en el día de hoy. Espero que haya sido del agrado de todos y si hay preguntas, pues aquí estoy. Muchas gracias. Ok, professor, muito obrigado pela belíssima explanação e apresentação. Está em aberto. Quem quiser fazer perguntas, por gentileza, pode ligar o microfone ou não estou tímida ou tímido, pode fazer no chat. O Elionai, que é um grande amigo, historiador e também do Departamento de História da UERN, tem 2 perguntas para fazer. Elionai, por gentileza, liga o microfone, que nós gostamos muito de ouvir a sua voz. Boa noite a todos e a todas. Esse tema me interessa bastante, assim, de fato não sou ainda, preciso muito ler ainda sobre o Florestan Fernandes, a ignorância ainda é muito grande em relação a esse tema. Eu tenho 2 perguntas que eu acho que estão conectadas ao professor Boris. Se você puder traduzir melhor para ele, Leila. Primeiro com relação a como é que ele enxerga esse processo de paz agora mais recente na Colômbia, né? Que ele abordou agora já nas últimas falas dele. Se, assim, como é que ele vê se realmente está sendo cumprido, se o governo do Ivan Duque está cumprindo esse processo, ou se é apenas, na verdade, mais uma capitulação das forças guerrilheiras, né, da América Latina e de tantas outras como as Farc. E a outra pergunta relacionada a essa é se o Florestan Fernandes, em algum momento, em alguma de suas obras, abordou essa questão das guerrilhas latino-americanas como eu posso dizer, como focos de revolução, como instrumentos de revolução. São essas 2 perguntas. Professor Boris, compreendeu de primeira ou quer que eu faça com outros termos? Eu falo em português e ele entende, é questão só de convivência, viu? E ele é muito bom no portunhol, ele não se esforçou em falar, gostaria de fazer aqui uma reclamação, não tentou falar em português, porque você fala muito bem português e portunhol ao mesmo tempo. Lo que pasa es que sí, de pronto sí puedo hablar un poco portuñol, mas no es muy fácil cuando tú tratas de presentar unas ideas para que un público pueda comprender más claramente. O prefiero hablar en mi idioma natural. ¿Vale? Entonces, primera pregunta es, bueno, creo que entiendo que la pregunta es si el presidente actual, Iván Duque, está cumpliendo con lo pactado en el proceso de paz. ¿O es una claudicación de la guerrilla, cierto? Essa é a pergunta. Isso, exato. Okay. Ele quer que você responda a partir do seu olhar, a partir de tua mirada, como é que você percebe esse processo de paz, né, construído. Exatamente o que você entendeu mesmo. Por favor. Lo que sucede en Colombia en este momento es un fenómeno bastante complejo, ¿no?
muy complejo porque yo no entiendo una sociedad eh, que le puede dar la espalda a la paz. Y, y quizás por eso yo defendía mucho el tema del ser apolítico, porque esa defensa de no a la paz que han hecho la mayoría de los colombianos porque se llevó a un plebiscito, o sea, un proceso de referéndum para ver si la gente quería realizar el proceso de paz o no quería, fue ganado por un pequeño porcentaje por el no a la paz. Ese no a la paz eh, está orientado en gran medida por eso que hablábamos hace poco de ese ser apolítico, ese ser que no se interesa por las cuestiones políticas, que no profundiza y que no hace parte de él eh, ese compromiso social, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy tenemos un presidente que es de corte de derecha, de un gobierno de derecha, que no está dispuesto a generar un proceso de paz con las guerrillas o con cualquier otro grupo armado, porque no le interesa que haya paz. En términos generales, el gobierno de derecha, eh, identificado por el Partido Centro Democrático, que casi es de ultraderecha, y que es administrado por el expresidente y senador actual Álvaro Uribe Vélez, que en Colombia todos sabemos que ha sido la persona que ha logrado colocar 3 presidentes seguidos, y Iván Duque sería el tercero, colocado por el expresidente, y a Iván Duque en el contexto de la política de los opositores al gobierno le llaman el títere. Cuando hablamos del títere, quiere decir que es la persona que es manejado por otro, ¿cierto? Y este otro es el presidente Álvaro Uribe. Entonces, ¿qué hace nuestro presidente Duque en este momento? Pues él lo que hace, lo que plantea, es todo lo que Álvaro Uribe pues, le propone. Ahora, ¿está cumpliendo o no? Políticamente, él dice cumplir con los acuerdos, pero realmente para él es un proceso que él le ha dado la espalda. Y entonces, hoy por hoy, ya llevamos alrededor de casi 400, ojo con esa nota que voy a dar, un dato aproximado, 400 líderes sociales que han sido asesinados en el contexto de este proceso de paz. Yo acuñaba, yo decía en la exposición que hice que no hay nada más perverso que interrumpir un proceso revolucionario con unos acuerdos de paz, porque la siguiente fase, la siguiente etapa va a conllevar una violencia más cruda, una violencia de mayor alcance y mayor potencia. Entonces, vivimos esas dicotomías hoy en Colombia y seguimos luchando en favor de la paz, quienes estamos de acuerdo con la paz en Colombia, y tratamos de convencer a la gente que está a nuestro alrededor, pero los organismos de poder indiscutiblemente no están a favor de la paz. Desde el presidente hasta, bueno, todo el sistema político colombiano. E la siguiente pergunta não la entendi muito bem. Pronto, vou fazer outra vez, né? Com as mesmas palavras, praticamente. Vale. Mas com o tom da minha voz. Sobre Florestan Fernandes. Ele percebia essas guerrilhas como
essas guerrilhas latino-americanas como revoluções, né, como processos revolucionários? Sí, sí, claro, sí. Solo que yo pienso que Florestan Fernández acuña algo muy importante frente a las revoluciones, y es el hecho de que ninguna revolución puede llevarse a cabo de espalda a las clases populares. O sea, tú no puedes construir una revolución de espalda al pueblo. El pueblo debe ser quien te diga la manera como quiere emanciparse, como quiere liberarse. Y tú como líder de ese pueblo debes estar muy atento a construir esos lazos entre lo que tú puedes alcanzar a liderar y cómo puedes hacer que el pueblo construya sus propios marcos de referencia para la revolución. Ok. Alguém tem mais uma pergunta? Algumas perguntas? Quem tem mais? Alguma coisa? Quem dá mais? Aqui, tipo, num um processo aí de quem dá mais, quem dá mais. Quem tem alguma outra questão para trazer ou não? Porque tem o Claudemilson, o Felipe respondeu no chat, mas é uma questão que ele queria saber sobre Ernesto Che Guevara, sobre se ele assassinava homossexuais ao bel prazer, por exterminar esse tipo de seres humanos. É uma pergunta que não está fora do contexto atual brasileiro, né? Contextualizando um pouco aqui essa temática, que eu acho que não é só o Claudemilson que pergunta, mas é uma questão que sempre está à tona nas redes sociais, quando entra em debate, quando fala de esquerda, jogam logo isso que o Ernesto Che Guevara, por ter esse nome imenso, esses gritos, né, essa voz atuante, essa voz revolucionária das Américas, libertadora das Américas, né, essa força de libertação das Américas, né, por muito tempo, inclusive, o discurso da direita difamar a figura de um revolucionário latino-americano, Ernesto Che Guevara. Não está descontextualizada a questão do Claudemilson, não. Aí ele pergunta isso porque é uma dúvida dele, de tanto escutar nas redes sociais, possivelmente, essas questões, ou lendo em jornais também, porque tem o Folha de São Paulo, inclusive tem um dos colunistas que escreveu um texto terrível sobre isso, muito mal escrito, sem fontes, falando somente do eu acho, né, que é uma questão muito estranha para a academia, falar o eu acho, quem está trabalhando 20, 30 anos com a temática, tem respaldo para falar sobre determinada temática, mas eu acho, a partir do meu senso comum, apesar de ter todo respeito pelo senso comum, mas é muito descontextualizada. Essa pergunta do Claudemilson é muito derivada, creio eu, se ele quiser abrir o microfone para falar, é justamente a partir dessa enxurrada de informações fake news, né, essas notícias mentirosas que tanto jogam na rede. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por gentileza, professor. Bueno, yo en el contexto del personaje Ernesto Che Guevara, tengo algún tipo de conocimiento que creo que es muy popular, de su intelectualidad, de su capacidad como humanista, pero también, Leila, creo que es hora de poner sobre el tapete algunos elementos que no podemos dejar de lado, y es el hecho de que cualquier contexto de violencia, de guerra, siempre conlleva a eso, lleva a que se hagan actos contra la humanidad, porque la guerra no es un acto a favor de la humanidad, es un acto en contra de la humanidad, al que se llega por diferencias humanas, sí, pero cuando ya se está en el interior, cuando ya se está dentro de la guerra, son actos en contra de la humanidad, ¿verdad? Yo no sé si en Portugal alguna vez me hablaban de las guerras en Colombia, y yo les decía, hombre, pero es que
Una guerra no te van a tirar flores. En una guerra te van a tirar Não esperem flores. Sí, sí. Não espere flores de uma No guerra. esperen flores de una guerra porque es ilógico, pero son actos que son propios de ese escenario y que hay que juzgarlos en el marco de ese escenario. Cuando esos actos se dan fuera del marco de ese escenario, entonces tienen otro tipo de tratamiento. Se juzgan desde un punto de vista moral distinto y desde un punto de vista ético totalmente distinto. Entonces, es diferente que tú arremetas contra una persona que está en paz a que tú arremetas contra una persona que está en guerra contigo. Son dos actos que dentro de la balanza moral del hombre se perciben como diferentes, a pesar de que tienen el mismo resultado final. No sé si responde a esa pregunta, pero bueno, básicamente es lo que le puedo decir en este instante, ¿no? Posso reforçar um pouquinho também, Claudemir. Claro. É uma questão que eu falo assim, eu não sei se você quiser ligar o microfone, eu não gosto de falar pelos outros, não. É interessante também, se você quiser acrescentar alguma coisa. Eu falo porque é uma experiência que eu tive recentemente, inclusive antes das eleições do Bolsonaro, eu estava dando aula no interior do Ceará, e uma disciplina chamada História da América 2. E nessa situação, nós vamos tratar da Revolução Cubana. E um dos professores, um dos alunos, que era bolsonarista, quase me retira de fora da sala com palavras extremamente violentas, assim como se eu fosse a representação de Ernesto Che Guevara na sala, dizendo que nós éramos doutrinadoras, principalmente porque era mulher, né? Antes de tudo, porque quando é mulher, a fala de alguns homens é mais forte, né? Ofende mais as falas. Então, para questionar essa posição dele, de dizer que era um assassino, não sei mais o quê, Che Guevara era um bandido, antes da gente voltar a tratar de uma questão dessa, falando como historiadora, como historiadores, né, que estão aqui presentes, a maioria, a gente tem que refletir quando nós estamos falando de um revolucionário, como foi Ernesto Che Guevara, uma voz, né, de libertação para as Américas. Como nós podemos olhar essa personalidade a partir da historiografia, não olhar a partir das fake news, né, que falam deles nos jornais, porque o poder central tem todos os aportes de construir uma personalidade ou destruí-la, como acontece atualmente, né, inclusive em redes sociais, como eles constroem uma personalidade e como destrói com facilidade. O Ernesto Che Guevara é essa criatura que foi covardemente assassinado, além de ser assassinado, não basta, covardemente assassinado pelo Estado, não basta, mas sim difamá-lo. Então, enquanto historiadores que estão aqui presentes, nós temos que olhar para esses revolucionários, para uma revolução, com um outro olhar, e não com esse olhar de estar criminalizando alguém que falou pela libertação. Nós nos doemos muito com os assassinatos de Ernesto Che Guevara em campo de batalha numa guerra, mas ninguém questiona os assassinatos do Estado. Hoje, o Brasil é um dos países que já está entrando para a lista dos que mais viola direitos humanos, inclusive aquelas balas perdidas na favela de Fortaleza, aqui do Alecrim, em Natal, aquelas do Rio de Janeiro, que é mais famoso para o mundo. Nem existe nenhuma bala perdida. Todas aquelas balas têm direção. Por favor, Ângelo, pode continuar. Por favor. Todas aquelas balas têm direção. Elas não são à toa, não são aleatórias. E ninguém questiona esse assassinato do Estado. Agora, como usar aqui um termo, né, um soldado em campo de batalha, questionar ele lutando pela própria vida. E lutando também pela vida de muita gente, que as questões humanitárias levantadas pelo Ernesto Che Guevara superam todas essas mortes que foram necessárias, infelizmente, porque numa guerra, como disse o professor, não se espere flores, porque não há, está em guerra, é sua vida ou a vida do outro, então está em jogo isso, e ele foi covardemente assassinado por essas forças, né, imperiais,
que não deixa ninguém vivo, assim como foi assassinado covardemente Malcolm X, o Martin Luther King, a Marielle Franco, que foi assassinada covardemente, o jornalista, no qual o professor Boris cita, que é o Jaime Gasson, ele foi assassinado justamente por essas forças imperialistas, covardemente assassinado, barbaridade, dessas barbaridades ninguém questiona e passa em brancas nuvens. Eu acho que o professor Ângelo Felipe ia falar alguma coisa, ou era alguém que ligara o microfone e depois desligar? Eu ia comentar. Não, outra coisa também, né, assim, que é uma preocupação, inclusive, para quem também escreve história, de evitar, por exemplo, anacronismo. Por exemplo, Florestan, né, claro, que é uma especulação, né? Se Florestan estivesse vivo, estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Estou, pode falar, Pronto. Felipe. Se Florestan estivesse vivo, não sei quais outras forças sociais certamente ele iria elogiar como necessárias para encampar processo de transformação revolucionária, de mudança social revolucionária. Na época, se ele fazia textos, seminários, ele fez um curso, né, na PUC sobre a Revolução Cubana. Há elegias de Florestan, tem um livro, né, que é Da Guerrilha à Revolução, né, da guerrilha ao socialismo, Revolução Cubana, por conta do contexto em que se vivia a América Latina completa, né? Eram ditaduras. E pronto, falou em ditadura, falou em empoderamento da força, né? De instrumentalização da força, de excepcionalidades, né? De inexistência de direitos civis, de direitos de liberdade, né? De expressão, de pensamento. Então, tinha a ver com o contexto também, como ele fazia isso, né? Então, é muito provável que, numa situação, por exemplo, de democracia, talvez Florestan não pensaria a mesma coisa. Tanto é que, quando ocorrem justamente, quando começam em curso os acontecimentos que promovem a redemocratização do país, ele entra num partido político, né? Disputa eleições, se elege, se reelege como deputado federal, né? E mesmo assim, ele ainda continuava, pelo menos ele mantinha, né, os escritos que eram artigos, tanto publicados na Folha de São Paulo, como no Estadão, né, no Estado de São Paulo, no Correio Brasiliense, ressaltando, por exemplo, a capacidade que não deveria ser perdida de organização, né, das forças sociais, dos movimentos sociais, né, por exemplo, o movimento social de Sem Terra, né, o que hoje seria por exemplo, o movimento hoje dos sem-teto, né, tem a ver justamente com essa questão das forças. Com relação ao tratamento, que você vai dispensar um personagem histórico, né, então com Che Guevara, o Fidel, Martí, Bolívar, você também deve fazer esse papel em levantar as vozes diante disso. Porque Che matou, né, usou de violência, sim, mas era numa resistência a um Estado que também era de violência, né? No meio de uma excepcionalidade, né, a gente pode recorrer isso, por exemplo, ao pensamento clássico da filosofia política, né, por exemplo, de Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, que é um pensador até certo ponto conservador monarquista, mas Hobbes fala, olha, quando não tem respeito à vida do outro, é a barbárie, né? E se o Estado não faz isso, não é que a gente tenha que desobedecer, mas assim, mas se o Estado faz isso, por que eu vou ter que seguir a lei se a lei ela significa ou é sentido de distorção física, de suplício físico, de violência? Você não vai seguir, não tem como não seguir. Então, um pouco do contexto em que viveram a Che, Fidel, era em função de uma ditadura que ocorria. Mas implantou-se uma outra ditadura, certo? Aí você pode tecer a crítica por outros vieses, né? Mas a resistência violenta a governos que praticam a violência, ela acaba sendo legítima em função disso, né? Porque você não tece consensos que não seja através do uso do diálogo, né? Então, a figura de Che tem que ser mostrada nesse sentido. Não se matava porque era um simples psicopata ou um miliciano de Rio das Pedras, né? Não é nesse sentido, como querem expor, né? Assim, vou matar, da vivenda da barra pesada, né? Isso, não gostei de você, você tá aqui atuando, vou me matar. Não era nesse sentido, né? Era a instrumentalização da violência, né, da revolta armada,
né, dentro de um projeto ideológico. Você concordar ou não, e a gente fazer um juízo moral sobre isso, claro, a gente pode fazer. No entanto, como praticantes também da ciência, a gente tem que manter uma certa distância, né, com relação aos juízos morais, né? Eu moralmente posso julgar como um assassino, mas não é meramente um assassino, né? Se eu for fazer história, se eu faço exercício de investigação científica no campo das humanas, eu não vou analisar apenas como um frio assassino, né, um homofóbico, porque o regime é homofóbico. Pelo amor de Deus, o Brasil lidera estatísticas também em crimes de homofobia, de transfobia, de lesbofobia, pelo amor de Deus. A gente, qual é a moral que a gente tem que falar sobre isso? Os Estados Unidos que gostam de mencionar, por exemplo, apoiaram ditaduras em toda a América Latina, treinaram, inclusive, agentes de Estado, né, através da CIA, para emprego, por exemplo, de técnicos de tortura. Tem uma série que eu gosto muito, eu sou meio nerd, viu, gente? Tem uma série chamada Umbrella Academy. A segunda temporada agora de Umbrella Academy é justamente tratando das paranoias americanas, da sociedade americana nos anos 60. De algum risco soviético de invasão soviética, né? E os soviéticos praticavam as piores torturas e censuras naquele regime, deveriam ter praticado mesmo. Mas como se os Estados Unidos fossem um exemplo, por exemplo, de democracia e de liberdade. Ou alguém esquece aqui que os direitos civis de americanos só foram estendidos em 67. Um país que até 67, né, assim, negros não votavam, haviam divisões entre bairros e regiões inteiras em cidades americanas, de restaurantes, de postos de gasolina, de escola, de logradouro público, né, onde negros simplesmente não podiam pisar, porque você é negro, não vai pisar, não vai. E quando a coisa ia para o sul-americano, era pior ainda, né? Lembrava, por exemplo, do macartismo, era uma política de Estado. O macartismo era uma política de Estado, na maior democracia do planeta, que perseguia intelectuais, que perseguia artistas, por exemplo, como Chaplin. Chaplin era denunciado no sistema de vigilância da CIA como sendo um comunista. Em nenhum momento Chaplin, por exemplo, declarou, fez adesão, filiação, nada que era comunista. E outra coisa, né? Não é um crime ser comunista, não, anarquista, não. É uma posição. Exatamente. Não é um crime ser comunista. Não é um crime ser comunista. Mas o cara era perseguido como sendo. Né? E John Lennon também, né, por conta das passeatas do pacifismo, né, contra a guerra do Vietnã, foi perseguido também. Então, assim, como é que você... Eu não tenho como... Né, se for para falar de termos de uma objetividade, então sejamos objetivos. Né? E aqui eu deixo uma frase de Florestan. Ele diz, olha, assim como é abominável aceitar uma objetividade completa, é recusável também não mirar uma objetividade. A gente tem que também buscar, né, uma análise onde você leva em conta vários pontos de vista sobre isso. Matou, era um assassino. Claro, sim, mas qual é o contexto em que a pessoa faz isso? Né? É um contexto de uma resistência política. Certo. Mas a gente pode seguir outros caminhos não violentos. Pode seguir, claro. Como eu posso escolher uma outra maneira, por exemplo, de fazer um bolo, né, ou de fazer a reforma de uma casa. Certo. Mas talvez dentro daquele contexto era o que estes personagens haviam acreditado. E dentro daquele contexto é justamente o que, por exemplo, Florestan perceberam. É muito provável que num país com uma democracia mais estável, né, onde instituições funcionem, e onde de fato há maior respeito e integridade das liberdades civis, talvez Florestan não faria elogio à necessidade de uma atitude de guerrilha ou de recurso à violência, né, como forma de problematizar uma estrutura de dominação ou de opressão social. E tem outra, né, Felipe? Eu estava vendo agora uma entrevista com o filho de Florestan Fernandes, que o nome é Florestan Fernandes Júnior, e ele falou que a morte do próprio pai, do pai dele, não foi uma morte morrida. Ele não morreu por cirrose, porque era uma pessoa extremamente regrada, com horário certo de dormir, com comida, era muito disciplinado. E ele veio a morrer de cirrose. E ele não bebia nada alcoólico. E, inclusive, ele foi no período da ditadura que médicos contaminaram. Tem uma teoria a respeito disso. A morte dele foi projetada pelos ditadores de 64, né, a ditadura de 64.
Não é à toa pensar isso, não, porque nós estávamos lidando com facínoras, assassinos e ódio à população. Nós temos aqui no Brasil, que eu acho que pode se assemelhar mais, ódio mesmo, de não querer, ao mínimo, deixar a sobrevivência, não querer que a população tenha mínima sobrevivência. Inclusive, esse ódio aos governos Lula e Dilma, que foi construído mediaticamente, foi justamente porque não salvou a pátria, não transformou o Brasil em um universo lindo, maravilhoso, não. Falando de um Corolla e um plano de saúde Unimed, não. É quem tem uma receita de 30 milhões por mês. É quem tem uma receita acima disso, não é elite, né? Não é elite, é classe trabalhadora, perdeu o emprego, desgraçado. Então, esse povo, quando eu estou falando de elite, é para essa galera aí que tem uma receita, né, mensal muito alta. E eles não querem deixar nada para o povo. Inclusive, essa educação nossa aqui da escravidão, que é o último país da América Latina a romper com a escravidão. Inclusive, nós temos aqui outro especialista na área, que é o professor Marcelo. A escravidão marca a nossa história, atravessa nossas histórias até o dia de hoje, essa experiência com a escravidão. Não dá nada para o povo, é um ódio irracional à população. Inclusive, existe pobre que odeia pobre, que entra nessa onda, né, dessa educação, odiar pobre odeia pobre, trabalhador odeia trabalhador. Inclusive, essa aí foi um dos ódios que mais marcaram esse momento histórico no Brasil, da ascensão desses governos do início do século XXI, né, 2000 para cá. Esse ódio foi muito alimentado em cima dessa forma, né, dessa pequena ascensão que a classe trabalhadora teve, uma pequena ascensão, pequeniníssima, né, que quem vive na Europa percebe que não incomoda a população pobre, a classe média, a classe trabalhadora, que tem um pouquinho mais remediada, não se incomoda de ver pobres numa rodovia, no aeroporto viajando, não há problema com eles, não se incomoda de ver pobres dentro do shopping center. No Brasil isso incomoda bastante, inclusive é o que dói mais a essa população que era remediada e agora está caindo na miséria novamente, né, com esses governos genocida do Jair Messias Bolsonaro, né. Nós já ultrapassamos nosso teto. Eu quero agradecer muito, professor, queria que você fizesse suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite em cima da hora. Listo. Bueno, yo creo, para finalizar, que se han tocado varios temas súper interesantes. Y como la mayoría de las personas que hoy se encuentran aquí reunidas están en el ámbito de la historia, cabe la pena resaltar que Florestan Fernández le daba una alta consideración a la historia y proponía siempre que se estudiara la historia a través del método, a través de la objetividad, a través del contraste y a través de la reflexión profunda. Entonces, yo creo que esa invitación que hace Florestan Fernández, igual se las hago yo, y con eso pues me despido, ¿no? Fuerte abrazo a todos. Muito obrigada. Pessoal, a lista de frequência passou e com um adicional. Vocês colocar aí, dizer, né, que tema vocês queriam ver em outros momentos, porque é um projeto de extensão que tem duração de 1 ano. Então, nós vamos trazer aqui vários temas, inclusive autores que vocês queiram que venham para o debate. Na hora de assinar a folhinha de frequência, por favor, deixe lá a sugestão para a gente ir pensando, chamando os convidados, né? Foi muito boa até agora aqui, nós já tivemos quase 9 apresentações, né? Fechamos hoje o nosso ciclo de debate maravilhoso, cada um dos convidados, cada um melhor do que o outro, cada um maravilhoso nas suas especificidades, e quero agradecer a quem assistiu até aqui o momento, está aqui presente, desde do primeiro até o último encontro. Então, ficamos aqui, nós vamos ter vamos dar um tempinho, né, porque já estamos saturados de todo dia uma live praticamente, vamos dar um tempinho, e lá para o dia 15 nós vamos voltar com alguma temática nova, tá certo?
ainda vai se estender um pouquinho infelizmente, essa pandemia, e nossos encontros virtuais continuarão, tá certo? Pois, tomara que apareça alguma vacina e algo que nos salve da pandemia e também do pandemônio, mas aí, nesse contexto, nós vamos continuar durante um ano com essas apresentações. Então, quero agradecer mais uma vez ao professor, tem muita gente aqui parabenizando o professor Boris, quero agradecer mais uma vez pela gentileza, a todos vocês que estão aqui, que colaboraram com o debate, que estão presentes, que estão gostando, que não estão gostando, mas muito obrigada. Então, uma boa noite. Uma parte da palestra gravou, porque eu esqueci de gravar, mas eu vou disponibilizar para todos vocês, inclusive como eu estou com o e-mail de todos, eu vou disponibilizar o texto, o artigo do professor, traduzido para vocês. Eu vou enviar na forma original e mais na forma traduzida, tá certo? Traduzida por mim. Pois um abraço, boa noite e até a próxima. Tchau, Betel, tchau.